Patriots. Warriors. Fotografios. Revolucionando conhecimento científico. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui do Pod Trials. Olá. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante, sobre uma das maiores revoluções da cardiologia nas últimas décadas. Estamos falando de uma classe de medicamentos que mudou completamente as regras do jogo no combate ao colesterol. Os inibidores da PCSK9. Exato. É uma história impressionante, sabe? De como a ciência foi de uma observação genética rara para uma terapia que pode literalmente reverter doenças nas artérias. E tudo isso num tempo recorde. E a nossa missão hoje é exatamente essa: desvendar como essa tecnologia funciona, o que os estudos mais importantes nos dizem e, claro, o que isso significa para o futuro da prevenção de infartos e AVCs. Então, vamos começar pelo começo. O que é essa tal de PCSK9? Bom, a PCSK9, a sigla é comprida, é proproteína convertase subtilisina quexina tipo 9. Nome de código, praticamente. Pois é, mas simplificando, ela é uma proteína, uma enzima que é produzida principalmente pelo nosso fígado. E o trabalho dela no dia a dia é regular a quantidade de colesterol LDL, o famoso colesterol ruim, que circula no sangue. Ok, regular. Mas de que forma? Como ela faz isso? Imagina que as células do seu fígado tenham umas portas na superfície. São os receptores de LDL. Certo. A função dessas portas é capturar as partículas de colesterol LDL que estão passando no sangue e puxar para dentro da célula, para serem processadas, eliminadas. É tipo um sistema de limpeza. Ok. A PCSK9, ela funciona como um fiscal desse sistema. Ela se liga a uma dessas portas, a um receptor de LDL. E em vez de deixar ele voltar para a superfície para pegar mais colesterol, ela o puxa para dentro da célula e o marca para a destruição. Peraí, deixa eu ver se entendi. O trabalho natural dessa proteína é, na verdade, aumentar o nosso colesterol ruim. Isso parece meio contraintuitivo. É uma ótima pergunta, e é exatamente esse o ponto. Não é que o corpo queira se sabotar. Pensa num contexto evolutivo, sabe? Onde a comida era escassa. Colesterol era um recurso precioso, essencial para construir células, hormônios. Ah, entendi. A PCSK9 ajudava a manter esses níveis, a não deixar o colesterol baixar demais. O problema é que hoje, com a nossa dieta, com o nosso estilo de vida, esse sistema que antes era protetor, agora acaba trabalhando contra a gente, mantendo o excesso de colesterol circulando. Faz todo sentido agora. Então a lógica por trás dos remédios é: se a gente conseguir bloquear essa proteína fiscal, a PCSK9, as portas de limpeza de colesterol não são destruídas, elas ficam trabalhando por mais tempo, limpando mais colesterol do sangue. É isso? Precisamente. Mais receptores disponíveis na superfície do fígado significa uma faxina muito mais eficiente no sangue. E essa é a ideia central por trás de toda essa revolução. E a primeira onda de medicamentos que conseguiu fazer isso foram os anticorpos monoclonais, certo? Os nomes que ficaram famosos foram o evolocumab e o alirocumab. Exatamente. Eles foram os pioneiros. O evolocumab da Amgen e o alirocumab da Sanofi com a Regeneron. Eles são anticorpos feitos em laboratório super específicos. São tipo mísseis teleguiados. Como assim? Uma vez injetados, eles circulam no sangue, encontram a proteína PCSK9, se ligam nela e a neutralizam, antes que ela consiga ir lá e destruir os receptores de LDL. E quando eles foram testados em estudos grandes, os resultados foram, bem, surpreendentes. Vamos falar do estudo Fourier com o evolocumab? O Fourier foi um divisor de águas, publicado em Lyme em 2017. Ele pegou mais de 27 mil pacientes que já tinham tido infarto, AVC, gente de altíssimo risco. E que já estavam tomando o melhor tratamento da época, que são as estatinas, né? Sim, estatinas em altas doses. Metade recebeu o evolocumab, com uma injeção subcutânea, e a outra metade, um placebo. E os números do colesterol, eu lembro que foram absurdos. Foram. O nível médio de LDL
que já estava controlado ali por volta de 92 miligramas decilitro, despencou Para quanto? para 30 miligramas decilitro no grupo que usou o medicamento. Uma redução de quase 60%. Uau! Sim, foi a primeira vez que a gente viu, em larga escala, que era possível e seguro manter níveis de colesterol tão baixos. Mas a grande questão é, isso se traduz em menos infartos e AVCs? E a resposta foi um sonoro sim. Houve uma redução de 15% no risco combinado de morte cardiovascular, infarto, AVC e outros eventos graves. Vamos parar um segundo nisso. Para um grupo que já estava no melhor tratamento disponível, conseguir uma redução adicional de 15% em eventos? Isso é gigantesco. Muda o que se pensava ser o máximo que a gente podia fazer por esses pacientes. Sem dúvida. Mostrou que, mesmo em quem já está bem tratado, ir além na redução do LDL traz um benefício clínico real. E isso abriu a porta para outra pergunta fascinante. Que era? Se estamos baixando tanto colesterol, será que a gente consegue ver as placas de gordura dentro das artérias diminuindo? E é aí que entra o estudo PACMEN-AM. Com outro medicamento, o alirocumab, eles foram literalmente olhar dentro das artérias. Exatamente. O PACMEN-AM foi um estudo de imagem muito sofisticado. Eles pegaram pacientes logo depois do infarto e, usando catéteres com ultrassom, filmaram as placas de gordura nas coronárias. Certo. Aí trataram esses pacientes com estatinas potentes, mais alirocumab, ou placebo por 1 ano. E depois, filmaram de novo as mesmas artérias para comparar. É tipo tirar uma foto do antes e depois da artéria. E o que eles viram? Eles viram algo extraordinário. No grupo do alirocumab, as placas de gordura não só pararam de crescer, como encolheram. Encolheram? Sim. O volume da placa diminuiu, a quantidade de gordura dentro dela foi reduzida e, o mais importante, a capa fibrosa que cobre a placa ficou mais espessa. E por que isso é importante? Uma capa mais espessa significa uma placa mais estável, com muito menos risco de romper e causar um novo infarto. Eles chamaram isso de regressão tripla, e aconteceu em quase 41% dos pacientes com alirocumab contra 23% no grupo placebo. Isso é basicamente rejuvenescer a artéria, torná-la mais segura. Exato. Deixamos de apenas frear a doença para de fato revertê-la. Então, neutralizar a proteína que já está no sangue, com injeções a cada 2 ou 4 semanas, funciona espetacularmente bem. Mas imagina o que os cientistas pensaram. E se a gente pudesse cortar o mal pela raiz? Impedir que o fígado sequer produzisse essa proteína? É exatamente esse o próximo passo na evolução. E foi aí que surgiu uma tecnologia completamente diferente, o RNA de interferência. O medicamento dessa classe é o Inclisiran, da Novartis. RNA de interferência? Isso soa bem mais complexo. Como é que funciona? É muito elegante. Pensa no DNA da célula como uma grande biblioteca de receitas do corpo. Ok. Para fazer uma proteína, como a PCSK9, a célula não leva o livro inteiro para a cozinha. Ela faz uma cópia da página específica que precisa. Essa cópia é o RNA mensageiro. Entendi, é uma instrução. Isso. O Inclisiran é uma pequena molécula sintética de RNA chamada siRNA. Ela é projetada para encontrar especificamente o RNA mensageiro da PCSK9 dentro da célula do fígado. Ao encontrá-lo, ela se liga e o destrói. Ah, então em vez de interceptar a proteína pronta, o Inclisiran destrói o manual de instruções antes que a fábrica possa ler e produzir a proteína. Perfeito, é um silenciamento genético. Sem o manual, a produção da PCSK9 cai drasticamente. E a grande vantagem disso é a duração do efeito, né? Exatamente. Como ele atua dentro da célula, o efeito é muito, muito prolongado. E é aqui que a coisa fica inacreditável para quem está acostumado com tratamentos crônicos. Qual é o esquema de doses? Depois de uma dose inicial e outra em 3 meses, a manutenção é feita com uma única injeção subcutânea a cada 6 meses. 2 injeções por ano. 2 por ano. Isso é inacreditável. A gente passa de um comprimido diário, que já é um desafio para muita gente, para algo que a pessoa faz 2 vezes e pode praticamente esquecer pelo resto do ano. A adesão ao tratamento deve disparar. O potencial é enorme, né? A falta de adesão é um dos maiores problemas no tratamento de doenças crônicas. Uma terapia que simplifica tanto a vida do paciente tem o potencial de entregar na vida real os resultados que a gente vê nos estudos.
Certo, 2 injeções por ano já é um salto gigantesco. Mas a gente sabe que para muitas pessoas o santo grau da medicina ainda é o comprimido. E parece que essa barreira também está prestes a ser quebrada. Sim, estamos muito perto. A empresa que está mais adiantada é a AstraZeneca, com uma molécula chamada AZD0780. É um inibidor de PCSK9 oral de uso diário. Um comprimido que faz o mesmo que as injeções. O mecanismo é o mesmo. É sutilmente diferente. Ele não impede a PCSK9 de se ligar ao receptor lá fora, no sangue. Ele atua dentro da célula. Como assim? Depois que o complexo PCSK9 receptor entra na célula do fígado, o AZD0780 bloqueia o passo seguinte, que seria a destruição desse complexo. Mas o resultado final é o mesmo dos outros. O receptor é poupado e reciclado de volta para a superfície para continuar limpando o sangue. E a potência? Um comprimido consegue chegar perto do efeito das injeções? Olha, os resultados do estudo de fase 2, o PureSuit, são muito animadores. Em pacientes que já usavam estatinas, o AZD0780 conseguiu uma redução adicional do LDL de mais de 50%. 50%. Mais de 50%. Isso coloca a potência dele no mesmo patamar dos anticorpos monoclonais. Isso é um ponto crucial, não é? A barreira psicológica da injeção, mesmo que simples, ainda existe. Um comprimido coloca essa potência toda na mesma categoria de um remédio para dor de cabeça. A simplicidade pode ser tão revolucionária quanto a molécula. Com certeza. Isso pode democratizar o acesso, facilita a prescrição, aumenta a aceitação pelo paciente, remove muitas barreiras práticas. Ok, já passamos por injeções quinzenais, semestrais e agora um comprimido diário. A gente cobriu quase tudo. Mas assim, você não para. Existe um endgame, uma solução definitiva? Existe. E a resposta, como você disse, parece mesmo ficção científica. Estamos falando da edição genômica, com a terapia VERVE-101. A proposta é usada uma única infusão, uma vez na vida, para desativar permanentemente o gene que produz a PCSK9. Desativar um gene para sempre? Isso é feito com a famosa tecnologia CRISPR? É uma forma avançada de CRISPR chamada edição de base. Em vez de cortar o DNA, o que pode gerar erros, essa técnica é mais como um lápis e uma borracha moleculares, sabe? Interessante. Ela vai até o gene da PCSK9 no DNA das células do fígado e troca uma única letra do código genético. E essa pequena alteração é suficiente para inserir um sinal de pare na receita, impedindo que a proteína seja produzida, para sempre. E a ideia é imitar o que a natureza já faz, certo? Uhum. Tem pessoas que já nascem com uma mutação nesse gene e simplesmente têm colesterol baixo a vida inteira. Exatamente. Existem pessoas que, por sorteio genético, nasceram com uma cópia que não funciona do gene da PCSK9. Elas têm níveis baixíssimos de LDL desde o nascimento e um risco drasticamente reduzido de ter doenças cardíacas, sem nenhum efeito colateral aparente. E a terapia busca replicar esse presente da natureza. Isso. Uma cura feita uma vez, resolvida para sempre para o colesterol alto. Uma solução definitiva só incrível, mas editar o genoma de uma pessoa para sempre, isso não abre uma caixa de Pandora de questões de segurança? Quais são as preocupações? A preocupação é total e absolutamente legítima. É o foco principal da pesquisa agora. A primeira questão é a precisão. Ter certeza absoluta de que o editor genético só altera o gene da PCSK9 e não mexe em nenhum outro lugar do genoma. Os efeitos fora do alvo. Exato. E a segunda é a permanência. E se por algum motivo a gente descobrir que precisa da PCSK9 no futuro, uma vez desligado, não dá para ligar de volta. Por isso, os primeiros estudos estão sendo feitos em pacientes com doenças genéticas muito graves, onde o benefício potencial supera, e muito, os riscos teóricos. Faz todo sentido. É uma promessa incrível, mas que exige uma responsabilidade igualmente incrível. Ok, foi uma jornada e tanto. Vamos tentar organizar tudo isso. Se a gente fosse resumir os principais insights dessa nossa análise. Claro. Primeiro ponto, o alvo. A PCSK9.
Entendemos que essa proteína é o regulador-chave e que inibi-la é uma estratégia poderosa para o corpo limpar o colesterol. Certo. Depois vieram os pioneiros. Isso, os anticorpos monoclonais, evolocumab e alirocumab. Eles provaram o conceito. Mostraram que dá para reduzir o LDL em mais de 60%, de forma segura, e que isso pode até levar à regressão das placas de gordura. Aí a inovação focou na conveniência. Exato. O sRNA, com o inclisiran, foi o próximo grande salto. Uma abordagem de silenciamento genético que permite controlar o colesterol com só 2 injeções por ano. Revolucionário para a adesão. Totalmente. Depois, a busca pela simplicidade máxima. O comprimido. E chegamos aos inibidores orais, como o AZD0780. A promessa de colocar a mesma potência das terapias biológicas na forma de um comprimido diário. E, por fim, a fronteira final. A edição genômica com a terapia VERV-101. A possibilidade de uma solução permanente com um único tratamento. Uma potencial cura. O que fica claro é a velocidade vertiginosa da inovação. Em pouco mais de uma década, saímos de uma descoberta para múltiplas formas de intervir, cada uma mais sofisticada que a anterior. Sem dúvida. E a capacidade de levar o colesterol a níveis tão baixos, de forma segura, realmente inaugura uma nova era na cardiologia. E isso nos leva a uma reflexão final, um pensamento para o futuro, né? Exato. Se terapias de dose única, ou muito pouco frequentes, podem controlar permanentemente um dos principais fatores de risco para a doença que mais mata no mundo, como isso muda a nossa abordagem? A gente vai deixar de tratar cronicamente a doença cardiovascular para aplicar essencialmente uma vacina contra o colesterol alto. Uau! O paradigma pode mudar de tratamento contínuo para prevenção definitiva. É uma possibilidade real. Uma questão fundamental que vai definir o futuro da medicina nas próximas décadas. Agradecemos mais uma vez a companhia nessa análise. Continuem buscando conhecimento. Isso aí. Até a próxima. Conhecimento hot. Trials hot. Conhecimento hot. Revolucionando o conhecimento científico.